Ciência Exata! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui. E aí galera, hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, isso mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre a influência e os movimentos da Lua e os eclipses. Vamos ver algumas especificidades sobre esse assunto muito interessante. Então, para isso, nós vamos começar dizendo sobre a origem da Lua. Bem, a origem da Lua se refere a qualquer uma das várias explicações para a formação da Lua, que é o satélite natural do planeta Terra. As 5 teorias consideradas ao longo do tempo são: primeira, a Lua se formou distante da Terra e foi se aproximando a partir daí. Segunda, a Terra e a Lua condensaram a partir de uma nuvem protoplanetária inicial. Terceira, a Lua separou-se da Terra, mas foi formada dentro dela, possivelmente no buraco que hoje é ocupado pelo Oceano Pacífico. Quarta, os planetesimais que bombardeavam a Terra nos estágios primordiais do Sistema Solar colidiram e formaram a Lua a partir dos restos de colisão. E a quinta, um grande planetesimal, possivelmente de massa de Marte, colidiu com o planeta Terra e arrancou uma parte da massa de matéria que formou um disco em torno e formou a Lua a partir dele. Então, tendo essas 5 teorias, é necessário verificar qual é a que tem uma explicação mais plausível sobre a origem da Lua. E quais são as fases da Lua? As fases da Lua referem-se à mudança aparentemente da porção visível iluminada do satélite devido à sua variação de posição em relação à Terra e ao Sol. O ciclo completo, denominado lunação, leva pouco mais de 29 dias para se completar, período no qual a Lua passa da fase nova, quando a sua proporção iluminada visível passa a aumentar gradualmente até 2 semanas depois, que ocorre a Lua cheia, e cerca de 2 semanas depois volta a diminuir e o satélite se encontra novamente na fase nova. É isso, a Lua nova vai para a Lua crescente, quarto crescente, Lua crescente, Lua cheia, depois Lua minguante, quarto minguante, Lua minguante, Lua nova novamente. Esse ciclo demora cerca de 29 dias. E quais são os 3 principais movimentos da Lua? A rotação é o movimento que a Lua faz ao redor do seu próprio eixo. Esse movimento é sincronizado, rotação síncrona com o planeta Terra. O período de rotação da Lua é de 27 dias, 7 horas e 43 minutos. O movimento de revolução é o movimento elíptico que a Lua faz ao redor do planeta Terra. O período desse movimento é o mesmo do período de rotação, ou seja, 27 dias, 7 horas e 43 minutos. E o movimento de translação é o movimento que a Lua faz ao redor do Sol. Ela faz esse movimento junto com o planeta Terra e ele tem um período de duração de aproximadamente 365 dias. Sabendo esses 3 movimentos, são os movimentos da Lua. E a Lua ela é muito responsável por muitos fenômenos aqui na Terra. Um deles é a influência nas marés. A força gravitacional da Lua faz com que massas de água se moverem por causa da sua fase. Isso provoca as marés altas e baixas do oceano. Como é que isso acontece? É simples, a Terra está aqui, a Lua está aqui. A Terra tem muita água. A gravidade da Lua puxa a Terra para perto dela. Então, nesse movimento que ela puxa, ela vai trazer boa parte da água para perto dela. Então, nesse movimento, quando ela traz a água, aqui fica a maré alta e do outro lado, maré baixa. Então, por isso que ocorre mais ou menos isso, devido ao movimento da Lua. A influência da Lua dos animais. A Lua influencia os animais sim, mas já há alguns assuntos muito interessantes. Por exemplo, os animais utilizam a Lua cheia, que é a Lua mais clara, para ter ciclos
entre eles ciclos reprodutivos, ciclos de caça, entre outras coisas. Então a Lua influencia nos animais, na rotina dos animais. Assim, também influencia, por exemplo, no momento da caça, porque com a Lua cheia fica mais claro, que facilita mais para muitos predadores e fica muito prejudicial para as suas presas. A influência da Lua na agricultura. Sim, a Lua influencia na agricultura de diversas formas. Entre elas, por exemplo, a seiva de uma planta que sobe e desce pelo caule, passa pela copa da árvore. Tudo isso devido aos movimentos da Lua, que, entre outras coisas, a gravidade auxilia para essa seiva estar subindo e se locomovendo pela própria planta. Há uma curiosidade aqui. O ser humano realmente foi à Lua? Era 16 de julho de 1969. Os rádios norte-americanos tocavam sem parar o hit Sugar Sugar dos Artes. A expectativa do festival de Woodstock estava no imaginário dos jovens que participavam do lendário evento dali a um mês. No Brasil, os jornais noticiavam que a ditadura militar estudava extinguir o Senado. Já na Inglaterra, David Bowie lançava o LP Space Oddity para coincidir com um fato que mudaria para sempre a relação do homem com o universo. Às 10h32 do horário de Brasília, 3 homens partiram da Flórida para conquistar a Lua. Sim, o ser humano realmente pisou na Lua. Entre eles, Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. O lado escuro da Lua. Não há filme. Realmente, a Lua possui um lado escuro. A China anunciou que chegou ao lado obscuro da Lua. A sonda não tripulada Chang'e 4, uma espécie de rover, pousou na bacia do polo de Sul-Aitken, como é conhecida, uma enorme cratera que fica no lado oculto da Lua. A sonda carrega instrumentos consigo para analisar a geologia de uma região nunca explorada antes de conduzir experimentos biológicos. As primeiras fotos da superfície foram enviadas pelo rover, compartilhadas pela mídia estatal, sem comunicação direta possível. Todas as fotos e informações tiveram que ser enviadas por meio de outros satélites antes de chegar à Terra. Por que a Lua possui um lado escuro? Geralmente, quando você olha para a Lua à noite, você só vê uma face da Lua. Ela sempre fica voltada para essa face da Lua, devido, entre outras, à força gravitacional do planeta Terra, que sempre fica voltada a essa face da Lua. Então, ela possui outra face. A face de trás da Lua é chamada de lado escuro. O lado escuro da Lua, esse lado não é observado pelos humanos aqui na Terra. É necessário expedições astronômicas justamente para verificar o que tem do outro lado da Lua. E muitas vezes esse outro lado da Lua possui muitas crateras mesmo. Essas crateras é devido aos pequenos asteroides, os pequenos meteoros que caem ali, justamente por conta que ela fica protegendo o planeta Terra também. Então é interessante você saber esses outros movimentos da Lua. E sobre o eclipse solar mais especificamente, é interessante. É interessante saber que ele ocorre quando a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, projetando a sua sombra na Terra. E existem regiões que, quando esse fenômeno acontece, quando o Sol está totalmente tapado pela Terra, é um eclipse total. Mas existem regiões do planeta que a Lua só ocupa parte do Sol. A sombra da Lua ocupa só parte do Sol. Isso é um eclipse parcial. Uma curiosidade, como a órbita da Lua ao redor da Terra, se ela fosse alinhada com a órbita da Terra ao redor do Sol, toda vez que a Lua fosse nova, existiria um eclipse durante essa fase da Lua, por conta devido ao alinhamento. No entanto, ela é desalinhada. A órbita da Lua ao redor da Terra, ela é diferente da órbita do Sol, da Terra ao redor do Sol. Então, nesse caso, o eclipse solar tende a ser um pouco mais raro. E como observar um eclipse solar? Primeiramente, você não vai olhar diretamente para o Sol. Nunca faça isso. Você não pode utilizar binóculos, não pode utilizar telescópios, óculos de sol. Não. Tem caixas específicas, tem modelos específicos de como você construir
construir ferramentas para você estar observando esse eclipse de uma maneira segura, porque olhar diretamente para o Sol, você não deve fazer isso em hipótese nenhuma. Por exemplo, também tem algumas espécies de lunetas específicas para observar esse eclipse, além de óculos também específicos para observar o eclipse solar. Tem que ter esse cuidado muito grande, porque olhar para o Sol é algo que você nunca deve fazer. E sobre o eclipse lunar? O eclipse lunar ocorre quando a Lua entra na região sombra da Terra, gerada por meio da luz do Sol, e a sombra da Terra cobre parte do disco lunar. Caso a órbita da Lua ao redor da Terra não fosse alinhada com a Terra ao redor do Sol, sempre teríamos um eclipse lunar durante a fase da Lua cheia. Uma tabela de resumos do eclipse. Eclipse solar, o Sol está aqui, a Lua e a Terra. A Lua está entre a Terra. Alinhados. As órbitas devem estar alinhadas. Se as órbitas estiverem alinhadas, Sol, Lua e Terra formam um eclipse solar. Se as órbitas estiverem alinhadas, Sol, Terra e Lua formam um eclipse lunar. Bem, então é isso, galera. Vou deixar um quiz aqui para vocês estarem respondendo rapidinho. Só dizer aí o que você achou desse conteúdo. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!